primeiro dia, primeira sessão. E eu queria me apresentar primeiro, assim, depois compartilhar umas impressões que eu tô tendo, que a nossa equipe aqui tá tendo. Então, eu sou o Lucas, eu sou casado com a Baixinha, a Giovana. Também sou de Salto. Eu participo do Movimento Convergência desde 2021. Ano passado fiz CPP também com o Johnny. Eu tenho uma história engraçada junto com o Johnny. Quem quiser depois pode me procurar que eu conto. E esse ano eu também estou como missionário em tempo integral, servindo, dando aula, discipulando. E é um privilégio, assim, não somente caminhar no CPP, mas ver o que o Senhor tem feito na Igreja do Brasil. Ver o que o Senhor tem caminhado, o quanto que ele tem instruído e juntado amigos assim em redor à mesa, em redor ao pão. E uma impressão que a gente está tendo aqui é que o Senhor está caminhando sobre esse lugar já. O Espírito Santo ele está passando com a presença dele aqui. E qual que é o motivo? O motivo é que quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala sobre comunhão, quando a gente fala sobre essas coisas, é um assunto que está no coração de Deus. É um assunto que Deus fala, eu testifico, eu assino embaixo. Então eu só queria continuar, só queria enfatizar a obra do Espírito. E para isso eu queria começar falando sobre um movimento que aconteceu em 1977. O Espírito Santo ele estava andando sobre os Estados Unidos e aconteceu um movimento que a história da igreja chama de renovação carismática. E o que é o fruto desse movimento? O que o Espírito Santo estava enfatizando? O que o Espírito Santo estava alertando a igreja a respeito de unidade? Então, só para vocês terem noção, nesse movimento, em 1977, haviam cerca de 50 mil pessoas reunidas, proclamando: Jesus é o Senhor. E não eram pessoas comuns. Não eram pessoas que frequentavam o mesmo bairro, que dividiam uma pizza. Eram católicos, batistas, presbiterianos, pentecostais. Resumindo, a igreja do Senhor estava junta, proclamando que Jesus é o Senhor. E por que eu estou enfatizando isso? Porque era uma conferência que proclamava a unidade. Era uma conferência que proclamava que Cristo era o Rei. Mas pense no estádio do Corinthians cheio. E se levanta um jovem pastor chamado Ralph Martin, e ele tem um oráculo profético a respeito de unidade. E eu queria ler para vocês o que ele profetizou naquele dia. E é um assunto denso, é um assunto que precisa mexer no nosso coração, que precisa quebrantar o nosso coração. Então pensem num estádio, santifiquem a imaginação de vocês, pensem em 50 mil pessoas reunidas, e um jovem se levanta e proclama a seguinte palavra: chorem e lamentem, porque o corpo do meu filho está quebrado. Venham diante de mim com pano de saco e cinzas. Venham com lágrimas e lamento, porque o corpo do meu filho está quebrado. Eu quis fazer de vocês um homem só, mas o corpo do meu filho está quebrado. Eu quis fazer de vocês uma luz sobre um monte, uma cidade gloriosa e grande que todo mundo veria, mas o corpo do meu filho está quebrado. A luz está fraca, o meu povo está disperso, o corpo do meu filho está quebrado. Voltem-se do pecado de seus pais, andem agora no caminho do meu filho, retornem ao plano do seu pai, retornem ao propósito do seu Deus. O corpo do meu filho está quebrado. Então, quero que vocês percebam uma ênfase aqui. Uma ênfase que o próprio Espírito Santo colocou naquela conferência.
eram pessoas distintas, diferentes. Haviam mexicanos, haviam canadenses, haviam pessoas do mundo inteiro para essa conferência. E havia unidade, vocês concordam? 50.000 pessoas, de diferentes congregações. Isso é um movimento que só o Espírito Santo pode fazer. Mas ainda assim existe uma ênfase. O Espírito Santo fala: o corpo do meu filho está quebrado. E para a gente querer viver comunhão, para a gente querer viver uma vida de unidade, a gente vai precisar olhar para o sacrifício de Jesus. A gente vai precisar olhar para o madeiro, olhar para o que Jesus sofreu, ver Jesus ensanguentado numa cruz. É da cruz que a verdadeira comunhão nasce. É ao redor do sacrifício de Jesus que nasce a verdadeira unidade. Somente uma igreja que olha para o sacrifício de Jesus, somente uma igreja que contempla o Cristo crucificado vai viver comunhão, vai viver unidade. Por quê? Porque, segundo Bonhoeffer, comunhão cristã é por meio de Jesus e em Jesus. Não há comunhão se não há Jesus. O primeiro alerta, o primeiro ponto, a primeira ênfase do Espírito Santo é: se quisermos andar em comunhão, se quisermos andar em unidade, se de fato quisermos sermos um, nós temos que caminhar segundo a promessa de Jesus, segundo o corpo de Jesus, segundo o sacrifício de Jesus. E para continuar falando sobre esse assunto, eu quero ler Efésios 4 com vocês. Efésios 4, do 1 ao 6. Então, o tema da minha mensagem é a vida de Cristo na vida da igreja. Um só corpo, um só espírito, um só batismo. Então, Efésios 4, do 1 ao 6, Paulo está falando: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Amém? Então, o primeiro ponto é que eu quero que vocês entendam para quem Paulo está escrevendo essa carta. Paulo não está escrevendo essa carta para uma comunidade que era unida. Paulo não está escrevendo essa carta para pessoas que já conheciam o Evangelho. Paulo está escrevendo essa carta para ex-feiticeiros, para pessoas divididas, para pessoas distantes que possuíam uma espiritualidade distorcida e confusa. Então, não eram pessoas que estavam falando do mesmo assunto. A mensagem de Deus estava sendo proclamada, mas ainda o nome de Cristo era muito novo, era muito recente naquela região. As pessoas estavam se convertendo do paganismo para o cristianismo. Só que é nesse contexto que Paulo convida os irmãos a viverem uma vida de comunhão e comunidade. Mas falar sobre comunhão e comunidade não nasce no vazio.
não são as primeiras palavras de Paulo na epístola dos Efésios. Paulo começa a epístola, a carta, no primeiro capítulo, falando sobre o grande e supremo propósito de Deus. Paulo, no capítulo 1 de Efésios, está falando: vocês conhecem esse mundo que vocês vivem? Você conhece tudo isso que vocês veem, que vocês contemplam, a natureza, os homens? Paulo está falando assim: um dia tudo isso será convergido, será congregado em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro capítulo da carta aos Efésios. No segundo capítulo, Paulo fala sobre o método de Deus. Se tudo vai ser convergido em Cristo, como isso vai ser feito? E Paulo expõe a mensagem da cruz. Paulo expõe o sangue de Jesus, o Filho de Deus, sendo morto em favor de nós. No terceiro capítulo, Paulo fala sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Agora que vocês estão em Cristo, há um banquete para ser provado. Eu quero que vocês percebam a construção que Paulo está fazendo. Paulo não começou a falar sobre vida de igreja do nada. Paulo não começou a falar sobre comunhão. O primeiro ponto de Paulo não foi sejam amigos, amem uns aos outros. Paulo primeiro expôs a mensagem do evangelho. Paulo primeiro expôs o plano de Deus. E então ele entrou falando sobre unidade, sobre comunhão. Quando a gente olha Efésios 4, a primeira palavra de Paulo é portanto. E isso precisa ser enfatizado, portanto. Paulo, ele gastou tempo falando sobre o plano de Deus. Paulo gastou tempo escrevendo sobre reconciliação. Paulo gastou tempo falando sobre a herança de Cristo. E agora ele escreve assim: portanto. E a vida de comunhão, a vida de comunidade não nasce do vazio, nasce do evangelho, nasce da mensagem de Jesus, nasce do Cristo crucificado. É o Cristo crucificado que possibilita sermos irmãos. É o Cristo crucificado que possibilita você amar o seu irmão. Paulo está fazendo um grande apelo. Vocês que escutaram o evangelho, vocês que ouviram o evangelho, agora vivam de acordo com essa mensagem. Paulo não está chamando os irmãos a cumprirem uma lista de regras. Paulo não está falando assim: ama o seu irmão com a força do seu braço. Paulo não está falando: seja humilde, se esforce plenamente para ser humilde, você consegue. Não. Paulo está falando a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade, o verdadeiro caminhar junto nasce de olhar para a mesma mensagem, nasce de olhar para a mensagem do evangelho. E isso precisa ser enfatizado, porque cristianismo significa uma comunidade por meio de Jesus e em Jesus. Sabe como você é capacitado a amar o seu irmão? Estando em Jesus. Sabe como você é capacitado a perdoar o seu irmão? Estando em Jesus. Sabe como você é capacitado a andar em humildade? Estando em Jesus. Vocês percebem a ênfase? Vocês percebem que Paulo ele não começa... Paulo não está preocupado em simplesmente uma vida prática que nasce do nada. Paulo quer que eles vivam a mensagem do evangelho. Uma comunhão que testifica a mensagem do evangelho.
E sem o evangelho não é possível viver comunhão. Não é possível viver unidade. Pode ter 50, 100, 200 mil pessoas em um estádio. Sem a mensagem do evangelho, isso é Babel. Isso é comunhão na carne. Isso é unidade na carne. Então existe um segredo para a vida em comunidade. Bonhoeffer, ele foi um escritor, na verdade ele foi um opositor ao Império Nazista. E Bonhoeffer, ele funda uma igreja e ele começa a proclamar o evangelho. Como a mensagem do evangelho era o oposto à mensagem de Hitler. E nisso nasce um dos mais belos livros, porque Bonhoeffer ele começa a ser perseguido pelos alemãos, ele começa a ser perseguido pelos nazistas. E Bonhoeffer, ele é o quê? Ele é deixado de lado da vida da igreja. Então pensa, um cristão que amou o Senhor, que combateu uma falsa ideologia, ele é tirado da vida da igreja. E ele poderia muito bem se colocar de canto e falar, e sofrer, e lamber as próprias feridas. Mas Bonhoeffer ele faz o contrário. Ele começa a escrever sobre vida em comunidade. Ele começa a escrever sobre viver uma vida de união. Por quê? Porque, irmãos, comunhão não é uma vírgula da vida da igreja. Comunhão não é um churrasco após o culto. Comunhão não é uma reunião após a reunião de oração. Comunhão é o assunto de Deus. Deus fez um homem para ter comunhão. Deus vai cumprir os seus propósitos através da comunhão. Tem uma frase do seu Roberto que eu gosto muito, que ele fala assim: Deus usa os seus propósitos para ter comunhão com a gente. Deus usa da comunhão com a gente para cumprir os seus propósitos. Então, os dois caminham junto. Então, Paulo faz um grande chamamento à igreja de Éfeso. E Paulo convida eu e você para andar de acordo. Ele fala assim: vivam de modo digno do vosso chamamento. Vivam na vida de Cristo. Agora que vocês receberam a mensagem do Evangelho, agora que vocês viram o supremo propósito de Deus, agora que vocês foram reconciliados com Deus, agora que vocês experimentam as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, vivam de acordo com essa mensagem. Se esforcem, gastem tempo, tenham uma vida que testifique a mensagem que eu escrevi para vocês. E nisso consiste a vida de comunhão da igreja. Cristo morreu por nós. O Espírito Santo, naquela conferência, estava enfatizando: eu amo o que vocês estão fazendo. Eu amo que vocês querem viver unidade. Mas vocês querem viver unidade mesmo? Vocês anseiam por isso? Então olhem para o meu filho. Olhem o preço que isso custou. Olhem para o Cristo crucificado. E então vocês serão um. Eu acredito que o convite para a igreja aqui de Bragança não é outro senão o que já proclamado por Paulo. Escutem a mensagem do Evangelho. Andem sobre a mensagem do Evangelho e sejam um. A mensagem do Evangelho é poderosa para gerar comunhão. É mais poderosa do que a pizza no final do domingo, meus irmãos. É mais poderosa do que o churrasco, do que o futebol. A mensagem do Evangelho é poderosa
para fazer vocês falarem a mesma língua, para vocês dizerem amém em cada oração, para vocês fazerem orações coletivas, para vocês viverem igreja caseira. A mensagem do evangelho é única e suficiente. É isso que Paulo está falando. Portanto, vivam de acordo com Cristo que foi crucificado. Vivam de acordo com a mensagem da cruz. Vivam de acordo com a ressurreição dos mortos. E se fosse só isso, já seria um desafio enorme. Já seria uma baita caminhada. Mas Paulo não encerra aí. Vamos continuar o texto. Paulo diz assim: sejam sempre humildes. Caramba, Paulo! Sempre humilde? Ele continua, sempre amáveis também, suportando pacientemente uns aos outros. E eu pergunto para vocês, é possível fazer isso pela carne? É possível fazer isso por esforço próprio? Quem aqui acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou me esforçar para ser humilde. Hoje eu vou me esforçar para amar o meu irmão. Hoje eu vou me esforçar para ser paciente com a minha esposa, para ser paciente com meus filhos. Só que existe só uma pequena vírgula. O pecado. Então você pode tentar ser humilde, mas você vai sempre dar de frente com o seu pecado. Você pode tentar ser paciente, mas a primeira hora você já vai ver que você está nervoso. Você pode tentar todo o tempo ser uma pessoa amável, até pisarem no seu pé enquanto você está andando na rua. Então, eu quero que vocês percebam o convite de Paulo. O convite de Paulo, você pode ser humilde. Paulo não está falando, você não pode ser humilde. Você não pode ser amável, você não pode ser paciente, isso é impossível. Paulo não está falando isso. Paulo está falando, é possível ser humilde. É possível ser amável. É possível ser paciente. Como? Através de olhar para Jesus. Jesus é um homem humilde o tempo inteiro. Jesus é um homem misericordioso o tempo inteiro. Jesus é amável o tempo todo. Jesus é paciente. Então, o convite de Paulo é: olhem para Jesus. Você não consegue ser humilde? Contemple o Cristo crucificado, o Rei dos Reis morto no madeiro. Isso é poder de Deus, meus irmãos. A mensagem do Evangelho é poder de Deus. Nenhum curso de autoajuda consegue te fazer humilde. Nenhum coach consegue te fazer humilde, amável. Porque homens não conseguem fazer isso. A nossa carnalidade, o nosso pecado é uma barreira. Mas Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, olhar para Jesus, possibilita a gente ser humilde. Possibilita a ser manso. Possibilita eu ser paciente. O convite de Paulo é: olhem para Jesus, então vocês serão pacientes. Olhem para Jesus, então vocês serão amáveis. Irmãos, isso é extremamente prático para a vida de comunidade. Somente olhando para Cristo você é capacitado a amar o seu irmão. Somente olhando para Jesus você é capacitado a ser humilde. Sabe quando você não consegue amar o seu irmão? Há um convite. Olha para Jesus, porque Jesus amou o seu irmão. Sabe quando você não está conseguindo, seu orgulho está subindo pelas cabeças? Olha para Jesus e você vai contemplar o humilde. Olha para Jesus e você vai contemplar o paciente. Cristianismo é muito mais sobre contemplação. É muito mais sobre você olhar para Jesus e ser moldado por Jesus do que uma lista de regras. Jesus não está te pedindo uma lista de regras.
Jesus está te pedindo, olhe para mim. Enquanto você olha para mim, eu te moldo, eu te faço na minha semelhança. Então a vida em comunidade só é vivida em Cristo. Em Cristo. Vocês são chamados a amar uns aos outros em Cristo. Vocês são chamados a serem pacientes em Cristo. E Paulo, ele continua. Paulo, ele fala suportando. E a gente distorceu muito essa palavra, suportando. Porque a gente já coloca suportando como tolerar. A gente lê esse versículo e fala assim, eu suporto meu irmão. Mas o que você está falando é, eu tolero meu irmão. Eu sou capaz de viver com ele. Ah, eu sou indiferente com ele. Eu tolero ele. Ah, na vida de comunidade eu tolero ele. Mas não é isso que Paulo está falando. A mensagem de Paulo está vinculada com a mensagem do Evangelho. Paulo, quando fala em suportar, Paulo está falando, seja o suporte, seja alguém que dá a base, seja alguém que no dia mal sustenta o seu irmão. Paulo está falando a mensagem de Cristo Jesus. Compartilhem o fardo pesado uns dos outros. Comunidade não é um convite à tolerância. Você não é chamado a tolerar o seu irmão. Você não é chamado a escolher as pessoas com quem você quer se relacionar. A gente tem uma lei no mundo onde o forte prevalece sobre o mais fraco. A gente vê isso nos animais, a gente vê isso no poder, a gente vê isso em todos os lugares. Mas a mensagem do Evangelho, a vida em comunhão, não é o forte prevalecendo sobre o mais fraco. É o caminhar junto, é o andar 2 milhas, é eu suportar o meu irmão em oração. Paulo afirma, você está forte, então cuidado para que você não caia. Isso é um convite à vida em comunidade. Isso é um convite a gente se desvincular de nós mesmos. Você tem responsabilidade sobre a pessoa que está do seu lado. Não é os pastores, não é os ministros de louvor, não é simplesmente as pessoas que estão envolvidos à liderança. O chamado de Paulo é para todos, jovens, crianças, adultos ou idosos. Paulo está convidando e falando assim, Cristo morreu, portanto, caminhem em mesma direção, andem no mesmo propósito, corram, um ajudando o outro. Seu irmão se machucou, então seja você a perna do seu irmão. Seu irmão está triste, seja em você, então, o motivo da alegria do seu irmão. O seu irmão está em luto, então chore junto com o seu irmão. Há um convite a suportar uns aos outros. Mas o suportar não é o que o mundo está falando. Não é tolerar, é dar a sua vida. É entregar a sua vida em favor ao seu irmão. Você pertence ao seu irmão e o seu irmão pertence a você. Eu queria que a gente lesse Marcos 2 rapidamente. Marcos 2 diz muito a respeito de como a vida da igreja deve ser vivida.
Marcos 2:11. O homem se levantou, deu um salto, pegou a sua maca e saiu andando diante de todos. Eu li o 12, perdão. Mas eu queria afirmar: um homem pegou a sua maca e saiu andando, correndo diante de todos. Marcos, ele não deixa claro o que aconteceu para esse homem sair andando. Mas se a gente olha a mensagem do evangelho, os outros evangelhos, o evangelho de Mateus e Lucas, a gente vai perceber uma coisa, que esse homem, ele era impossibilitado de chegar em Jesus. Só que ele tinha o quê? Ele tinha amigos. Ele tinha amigos que o levaram diante de Jesus e ele foi curado. Esse é o chamado para a vida da igreja. Você está mancando, você está enfermo, você está sofrendo, meu irmão. Chame um amigo, chame um irmão e deixa que esse irmão te leve até Jesus. Você está de pé? Você está correndo? Você está firme, orando, jejuando? Glória a Deus. Então você tem um papel de pegar o seu irmão na maca e conduzir ele até Jesus. Isso é a vida da igreja. Isso é que Paulo está falando sobre suportar. Paulo está falando: conduza o seu irmão até a Cristo. Você tem o papel de testemunhar, de proclamar o evangelho na vida do seu irmão. Não é simplesmente vamos tomar um café e ficar jogando conversa fora. Vai jogar conversa fora sim, isso é bom. Mas você vai proclamar o evangelho. Você vai lembrar o seu irmão do porquê. Por que continuar vivendo essa vida? Por que prevalecer? Por que continuar andando? Por que andar mais uma milha? Gente, a obra de Deus é preciosa. E Jesus, ele não deixou um monte de computador. Jesus não deixou um monte de panfleto espalhado. Jesus deixou irmãos. E irmãos que devem possuir a palavra de Deus. O Cristo na boca do seu irmão é mais forte do que o Cristo no seu coração. Você precisa escutar o Cristo que está na boca do seu irmão. Bonhoeffer, ele fala assim: Deus não nos chamou para andar sozinho. Desde a história de Abraão, desde a história de Gênesis 1, a afirmação de Deus foi: não é bom que o homem esteja só. Por isso, a relação entre nós, a dança que acontece na vida da igreja, igreja caseira, oração, culto, isso é um meio de graça. Toda vez que o seu irmão chega em você e fala assim: vamos cultuar o Senhor, é o próprio Deus te conduzindo ao culto. É um meio de graça para a gente provar de Jesus. Bonhoeffer escreve: sem Cristo, olha isso, sem Cristo há inimizade. Há inimizade entre Deus e entre as pessoas. Mas em Cristo, Cristo tornou-se o suporte, tornou-se o mediador, trouxe paz com Deus e paz entre as pessoas. Sem Cristo, nós não poderíamos conhecer a Deus. Sem Cristo, você também não conheceria o irmão que está do seu lado. O caminho está bloqueado pelo pecado, mas glória a Deus por Jesus Cristo, que desobstruiu o caminho que levava a Deus, mas também o caminho que me levava até o meu irmão. Então, é possível ter comunhão. É possível viver uma vida de relacionamento, de intimidade, de hombridade. Por quê? Porque Cristo abriu esse caminho. Gente, quando a gente fala sobre judeus e gentios, eles não sentavam nem na mesma mesa. E Cristo reconciliou entre dois povos, formou um só homem.
Isso é a beleza do evangelho. Então você pode sentar com o irmão que te feriu. Você pode sentar com o irmão que te machucou. Você pode sentar com quem está do seu lado, porque a obra da cruz possibilitou isso. Nós precisamos de Cristo. Cristo é a base da igreja. Cristo é o grande alicerce. Cristo é o fundamento essencial que a igreja está sendo edificada. E nós precisamos estar em Cristo para viver uma vida de comunhão e unidade. E encerrando, Paulo continua. Vamos voltar para Efésios. Paulo então enfatiza, versículo 3: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Então, você vê que Paulo ele caminha entre a prática, só que agora novamente ele volta sobre quem Deus é. E isso não é um mero detalhe. Paulo não escreveu isso como se fosse um detalhe. Paulo está escrevendo: Deus, ele é uma santíssima trindade e ele é um. Então vocês podem ser um. Um só Espírito. E isso é muito importante, porque é por meio do Espírito Santo que vai nascer uma igreja unida. Unidade não é promovida por homens. Nenhum movimento conseguiu promover a unidade. Se você olha os governos, existe divisão. Se você olha o futebol, existe divisão. Se você olha qualquer tipo de reunião, sempre vai ter algum tipo de divisão. Porque a verdadeira unidade é uma obra de Deus. A verdadeira unidade é uma obra do Espírito Santo. Deus se move em unidade e por isso nós temos a esperança. A igreja vai ser um. Os irmãos aqui em Bragança vão se tornar um, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Nenhum homem consegue derrubar isso. Ninguém consegue fazer, nem as melhores estratégias, as melhores reuniões, os melhores ajuntamentos, nada consegue promover unidade. Somente um só Deus, uma só esperança, um só batismo. Então, quando a gente olha a realidade do pecado, o pecado ele sempre divide, ele sempre separa, sempre despedaça. O pecado ele divide o homem dentro de si mesmo e contra si mesmo. O pecado também é a divisão entre homem e homem. É o pecado que gera divisão no nosso meio. O mundo foi destroçado e destruído por conta do pecado. Mas se a gente vê o pecado dividindo, em Cristo nós vemos o Espírito Santo unindo. Foi assim na narrativa bíblica. Quando a gente olha a história da Torre de Babel, nós vemos ali os homens unidos. Vamos construir uma torre que toque o céu. Só que isso se chama lealdade na carne. Você não foi chamado a ter lealdade na carne. Babel, o que era uma unidade, talvez foi a maior unidade que já existiu. Uma torre que alcançasse os céus. Até hoje a gente não vê ninguém fazendo nada parecido. Os homens estavam unidos, mas estavam unidos na carne e não no espírito. Ali houve, qual que foi o resultado da lealdade na carne? Confusão, dispersação, ainda mais divisão. Só que se na realidade da Torre de Babel, nós vemos os homens
fazendo lealdade na carne e sendo divididos, o que nós vemos em Pentecostes? O que nós vemos na obra do Espírito Santo? Vamos ler, gente, esse texto é muito bonito, Atos 2. Eu não vou entrar no discurso de Pedro. Eu quero que vocês vejam o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu. Versículo 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos ficavam admirados e exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e, no entanto, cada um de nós ouve falar no nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, do Egito, visitantes de Roma, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as maravilhas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros o que isso significa. Então vocês conseguem ver se em Babel houve divisão, se na Torre de Babel houve dispersação sobre todas as nações, o Espírito Santo descendo sobre o homem gerou o quê? Unidade. A maldição de Babel, a confusão dos idiomas, agora foi redimida através do Espírito. Esse texto não é por acaso, meus irmãos. O autor está fazendo um comparativo proposital. Ele está falando assim, sim, em Babel houve confusão nas línguas. Em Pentecostes, todos escutam em seu próprio idioma. Isso é um retorno para o propósito original de Deus. E essa é uma obra que só o Espírito Santo é capaz de fazer. Não é mais o homem tentando subir a Deus como na Torre de Babel. Agora é o Espírito descendo até os homens. O que antes era instrumento de divisão, torna-se um meio de comunhão, unidade. E nisso está um ponto que a gente precisa, meus irmãos. Que ninguém aqui, nenhuma pregação é capaz de fazer, nenhuma reunião é capaz de realizar. A gente precisa de uma visitação do Espírito Santo. A gente precisa de um avivamento semelhante ao de Pentecostes. A gente precisa que o Espírito Santo caminhe sobre a igreja. O Espírito Santo caminhando sobre a igreja vai gerar comunhão, vai gerar unidade. Não há esperança, meus irmãos, em movimentos, organizações, ou um esforço especial para gerar unidade. A única e suprema necessidade da igreja é um avivamento. Martin Lloyd Jones define avivamento como a repetição do extraordinário, a repetição daquilo que já ocorreu e já aconteceu em Pentecostes, meus irmãos. Homens de todos os cantos, de todas as regiões, eles não falavam tipo português e espanhol. Não era isso. Era como se colocasse um russo e um chileno junto. E esses homens andaram junto proclamando o Senhor. Isso é uma obra que só o Espírito Santo é capaz de fazer. E se a gente olha
as histórias dos avivamentos. A gente vê o avivamento em Gales. O Espírito Santo, então, ele repousa sobre Gales. E um país inteiro proclama o nome de Jesus. Não houve esforço, meus irmãos. Procurem na história. Ninguém estava organizando nada. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Desceu sobre aqueles que estavam em Cristo e gerou unidade em um país inteiro. Os cavalos ficaram mansos, de tamanha presença de Deus. Os homens agora estavam incendiados pela mensagem do Evangelho. A gente vê na história do avivamento da Rua Azusa, um movimento nos Estados Unidos de segregação racial. Os negros não podiam sentar na mesma reunião. E um homem chamado William Seymour é visitado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo derruba toda a divisão. O Espírito Santo derruba toda a inimizade. É uma obra do Espírito. A gente vê o avivamento na China. Não eram muitos irmãos. Na verdade, eram pouquíssimos. E o Espírito Santo inunda a igreja na China. E agora as igrejas perseguidas avançavam como nunca na pregação do Evangelho. O que eu estou enfatizando, meus irmãos, com vocês, é que há só um caminho para a comunhão, há só um caminho para a unidade. Nós precisamos estar em Cristo e esperar que Ele realize a sua obra. E essa espera não é uma espera passiva. Não é uma espera que, Deus vai fazer, então eu vou ficar parado. Não, Paulo convida, vivam de modo digno dessa mensagem. Se esforcem para serem humildes. Se esforcem para serem pacientes o tempo todo. Deus vai levantar uma igreja que está em Cristo e que vive comunhão através de Cristo. Deus vai levantar unidade. Em João 17, a oração de Jesus é por unidade. Você acha que o Pai não vai cumprir a oração de Jesus? Nós vamos ver unidade, nós temos o spoiler, nós temos a mensagem final. No livro de Apocalipse, João, ele vê uma igreja, e nessa igreja tinha tribos, povos, línguas e nações diante do Cordeiro de Deus. Então a mensagem que eu deixo para a igreja de Bragança é: em Cristo você é capacitado a amar o seu irmão. Em Cristo você é capacitado a viver vida de comunidade. Existe vida de Cristo na vida da igreja. E vamos esperar, meus irmãos. Vamos esperar. Um avivamento vai vir sobre o Brasil e a igreja vai ser una. Nós vamos ser um. Vai ser o tempo de maior conversão. Vai ser o tempo de maior arrependimento da história da nossa nação. Porque o que Jesus falou em João 17, quando eles forem um, o mundo vai ver a minha beleza. Jesus, ele vai mandar um avivamento que vai promover a unidade. Ele fez isso em Gales, ele fez isso em Azusa, ele fez isso na China e ele vai fazer no nosso meio. Então eu queria encorajar vocês, permaneçam em Cristo, andem sobre as obras de Cristo, vivam de acordo com a mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo, no tempo devido, no tempo certo, vai gerar unidade na igreja. Amém? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje.